Meus amados irmãos, em Cristo Jesus, nosso Senhor, louvado seja o nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Estudos bíblicos em famílias. Vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje, dos nossos estudos bíblicos em famílias. Maria de Lourdes dos Santos. A família reunida, pelo menos uma vez por mês, dentro da sua própria casa, junto aos seus familiares mais íntimos. Cada qual com sua Bíblia Sagrada, é um estudo bíblico. Então a pessoa lê, estuda, e cada qual escolhe um versículo para falar sobre aquele versículo, ou 2 versículos, ou 3, conforme a inspiração que Deus dê àquela pessoa, a cada pessoa. E assim nós vamos fazer da nossa casa uma igreja. Nós já somos o templo do Espírito Santo de Deus. Foi promessa de Jesus. Eu vou para o Pai, mas não vou vos deixar sozinhos. Assim ele disse aos apóstolos. E hoje nós representamos os apóstolos de Jesus. As mulheres não tinham o menor valor antigamente. Só eram valorizadas assim para ser mães, né? Para procriarem, mas não participavam da palavra de Deus. E Jesus quebrou esse tabu quando ele ressuscitou, que chegaram aquelas 2 mulheres lá, Maria de Cleófas e Maria Madalena, foram embalsamar o corpo de Jesus. Aí virou a pedra fora e o túmulo vazio. Aí uma pessoa fora também. Aí disseram: Senhor, se fostes tu que tirastes o nosso mestre, digas aonde o colocastes para que nós possamos ir até lá e embalsamar o corpo do mestre. Aí ele disse, se voltou. Aí disse: Maria. Aí ela reconheceu. Que milagre, meu Deus. O próprio Deus na pessoa do Filho, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí ela correu para abraçá-lo. Aí ele disse: não me toques, porque eu ainda não subi para meu Pai e vosso Pai. Meu Deus e vosso Deus já se igualou a nós. Aí disse: vai e diz aos teus irmãos e meus irmãos que eu ressuscitei de entre os mortos. Aí elas foram correndo, na maior alegria. Aí quando bateram na porta, eles estavam com medo, porque os romanos, né, os soldados romanos, aquela denominação romana, aqueles grandões, né, estavam à procura de cristãos para acabar com eles. Então ela disse, batendo na porta e chamando: o mestre ressuscitou, o mestre ressuscitou. Eles não quiseram acreditar, mas continuaram batendo. Aí eles foram atender. Aí quando ela falou a verdade, aí Pedro e João saíram correndo, e João procurou correr mais ainda, que saiu na frente. Aí elas entraram, foram participar os outros. Estavam Tomé e Filipe. Aí Tomé disse: eu só acredito se eu ver, se eu colocar a mão nas chagas dele. Aí Jesus apareceu na frente deles. Aí disse: Tomé, felizes os que não viram e creram. Aí Tomé disse, se ajoelhou nos pés de Jesus e disse: meu Senhor e meu Deus. Acreditaram, não foi? E aqui nós vamos continuar em Romanos,
agora capítulo 4, onde nós vamos saber como foi que Abraão foi justificado pela fé, sem ter visto Jesus ressuscitado. Foi a mesma coisa que nós. Nós também, como nosso pai Abraão, acreditamos sem ter visto. Nós não precisamos ver uma figura feita por mão de homem, com um túmulo, e alguém saindo do túmulo ou já fora do túmulo, para acreditar. É pela fé que nós cremos, sem ter visto. Romanos capítulo 4, vamos ler de 1 até onde der para ler. Eu pretendo ler pelo menos até versículo 11. Vamos ver. Abraão justificado pela fé. Pela fé em quem? Em Jesus. Porque Deus havia prometido um Salvador. E Abraão, naquela hora que ele subiu aquele morro, com o filho dele, já de 12 anos, né, um menino, Isaque, sem dúvida, levava o feixinho de lenha, porque Abraão já tinha mais de 100 anos. Quando Isaque nasceu, Abraão tinha quase 100 anos. E o menino já tinha 12. Aí subiram com a lenha e lá estavam as pedras que formaram o altar. Aí o menino perguntou: meu pai, aqui estão as pedras para o altar. E está também a lenha. Mas o cordeiro, aonde está? Aí Abraão disse: Deus proverá, meu filho. Porque Abraão sabia que ainda que o filho dele fosse oferecido no lugar do cordeiro, como Deus prometeu, como Deus pediu a Abraão, o filho dele, para testar Abraão, a fé de Abraão. Abraão sabia, porque o filho era o filho da promessa. Deus, nem que fosse o filho morto, ele haveria de ressuscitá-lo. Olhe que a fé de Abraão foi uma fé sincera, como a nossa fé deve ser sincera. Se Jesus fez tudo completo, nós não precisamos procurar coisinhas para enfeitar, para completar o que Deus já completou. Está tudo feito já. Olha, Abraão justificado pela fé. 4, versículo 1. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus, diante dos homens. Aí eu fiz isso, ganhei tanto, fiz isso, me deram isso em torna. Ou diz para se mostrar importante, não é? Mas a pessoa não é salva pelas obras. Veja, porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus, pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele creu na promessa de Deus. Deus prometeu, Deus cumpre. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Se nós cremos, eu não merecia. Por mais que eu fizesse, orasse, jejuasse como naquela época, nada serviria para
a justiça chegar até nós, nos limpar da nossa maldição, que trouxemos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Sim. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Para que nós não digamos assim, eu fiz isso de bom, eu sou bonzinho, eu fiz isso, fiz um favor, fiz uma obra de caridade, já mereço a salvação. Uma vez uma pessoa me disse, fulana já sofreu tanto que já merece a salvação. Olha, é sofrimento. Sofrimento não paga o que Jesus fez por nós. Não chega nem perto. Tudo que Jesus fez foi bem feito e valeu a pena. Agora versículo 7. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas. Iniquidades são erros, pecados. E cujos pecados são cobertos, perdoados. Agora o 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Eu creio, meu Deus, na promessa de Deus. Deus nos salvou e salvou para sempre. E mandou o Espírito Santo morar no nosso espírito, fazer do nosso corpo, do nosso espírito, o templo dele aqui na terra. O Espírito Santo vive lutando constantemente contra os endiabrados, que é aqueles que ainda não têm Jesus e muitos que nem vão ter. Se o nome deles não estiverem no livro da vida do Cordeiro, já estão julgados. Inferno para sempre. Sim. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor Deus jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Nós, os gentios, não fomos circuncidados. Veja, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Abraão não foi circuncidado, mas ele creu na justiça de Deus, que Deus prometeu a salvação, e ele haveria de cumprir, como na realidade ele cumpriu. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o Pai de todos os que creem. Se você crê que o sofrimento de Jesus, a morte de cruz, o sepultamento, a ressurreição de Jesus, o envio do Espírito Santo dele para morar no nosso espírito, nos proteger até a vinda de Jesus e para sempre. Se nós cremos dessa forma, nós temos a fé do nosso pai Abraão. Sim. Quando ainda incircunciso, para vir a ser o Pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça.
e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei. Vejam só. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Como é bom a gente ter fé, meu Deus. A fé é um dom de Deus. Foi Deus quem nos deu a fé em Jesus. Nós cremos que tudo que Jesus fez por nós valeu a pena. Nós não poderíamos fazer nada a favor da nossa salvação, porque as obras, elas são boas, não nos salvam, mas elas são a prova da nossa salvação, porque o salvo não faz mal ao próximo. O salvo, em primeiro lugar, não coloca deuses falsos, não é? Porque não existe deuses, é falsidade. No lugar de Jesus, no lugar do Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 vezes Santo. Nós não cremos em Maria, nós não cremos em José, nós não cremos em Antônio, Francisco. Não tem isso, são tudo criaturas. Os que morreram estão guardados debaixo do chão, aguardando a vinda de Jesus para subirem ou para ficarem, dependendo da fé que tiveram enquanto estavam com vida. Continuando. Agora, versículo 13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Agora 14. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Quem disser, eu fiz isso, já valeu meu sacrifício, eu já estou salvo. Coitado, né? Esse está perdido. Se for até no fim da vida, achando que ele é capaz de se salvar a si mesmo, e Deus vai aceitar no lugar do sacrifício de Jesus. É porque é um tolo, não entende da palavra de Deus. 14. Pois, se a lei é que são os herdeiros, pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Que coisa pesada, não é? A pessoa pensar assim, que é salvo por meio dos próprios esforços de cada um. Não é, de forma alguma. Versículo 15. Porque a lei suscita a ira, porque a lei dos mandamentos só mostrava o pecado, mas não dava condições da pessoa se livrar de nenhum. Precisou Jesus dar a vida dele para que nós pudéssemos viver sem fazer o mal ao próximo, nem colocar ídolos no lugar de Deus. É só Jesus e mais ninguém. Jesus é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. No céu só tem um trono para o único Deus. É um mistério que só Deus entende. Sim. Porque a lei suscita a ira, provoca a ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Porque a pessoa faz o mal sem saber que está fazendo o mal. A lei foi criada para apontar o pecado. Não foi para livrar a pessoa do pecado, não. Foi só para mostrar o pecado. Porque a lei suscita a ira.
Mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Amém, Senhor Jesus. Nós cremos que estamos salvos. E nós não vamos ser salvos, só se nós, que Deus nos livre e guarde, cairmos em pecado. Examinemos os mandamentos de Deus, sem contar com o sábado, sem contar com os costumes. Que os costumes foi retirado. Quando Jesus naquela cruz disse, Pai, está consumado, o véu do templo foi rasgado por Deus de cima a baixo, que era um véu muito forte, muito alto. Isso quis dizer que Jesus é a lei. Jesus respondeu, Pai, está consumado. Pai, eu sou a lei. Sem mim ninguém iria ter capacidade de obedecer um único mandamento. Mas eu vou dar força, eu vou mandar o meu Espírito Santo morar naqueles que creem em mim, naqueles que dizem que eu sou o seu Senhor. Meu Deus, que maravilha. Nós podemos dizer, eu estou salva. Eu sou salva, eu sou salvo se for homem. Por quê? Porque pelas misericórdias de Deus, pela graça de Deus, pelo presente que Deus me deu de mandar, do próprio Deus na pessoa do Filho, enviou o seu Espírito Santo que se gerou em carne, né? Viveu no mundo, fez milagres, sofreu, morreu por nós, foi sepultado, ressuscitou, subiu ao céu, mandou o Espírito Santo dele morar no nosso espírito, para dele nós sermos o seu templo aqui na terra. Isso é tudo verdade. Está escrito na Bíblia Sagrada. Então nós devemos absorver tudo que a Bíblia diz. O maligno, ele luta. Ele é contra a igreja de Deus que somos nós, os cristãos. Ele luta contra a igreja de Jesus. Ele vive à volta dos cristãos. Mas em nós ele não toca, que nós somos selados na testa com o selo do Espírito Santo de Deus. A besta, que é o Papa de Roma, o anticristo, ele vai marcar os dele facilmente com a marca da besta, 666, que é o número do nome dele, Vicário Ives Filho Dei, que tem na coroa dele, a coroa de ouro de diamantes, riquíssima. Somado dá o número 666. E ele vai lutar, vai perseguir a igreja de Jesus como as águas do mar. Tanta gente, o sistema diabólico romano, do romanismo, tanta gente que Deus compara com a água do mar, vai em busca da igreja de Jesus. Ninguém sabe o que é que vai acontecer conosco, os que forem vivos daqui para lá. O que é que vão padecer. Mas que vai ser grande a perseguição, mas a palavra de Deus garante que a igreja já está salva, já é vencedora. Graças a Deus por isto. Então nós devemos confiar. Jesus não vem buscar pecadores, ele mesmo disse, o apóstolo Paulo disse, Jesus não vem buscar pecadores, ele morreu uma vez e valeu para sempre. Não é como os vigaristas, que todas as missas inventaram uma missa, um sacrifício, para todo o sacrifício é esse, matar Jesus e fazer dele um pão de trigo, né?
e dividir ali em bolachinhas finíssimas, até transparentes, e dar a cada pessoa dizendo, como dizia a mim, corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, tão real e perfeito como ele está no céu. Imagine que blasfêmia sem tamanho. Matar Jesus em cada missa, que eles mesmos criaram a missa, que nenhum apóstolo falava em missa. Nenhum apóstolo ficou repetindo o sacrifício de Jesus. É tudo engano, é tudo falsidade, é tudo mentira. E a mentira é diabólica, a mentira vem do maligno. Então nós não podemos. Ô Neide, João está chamando. Então nós não podemos fazer o que o romanismo faz. Deus já nos tirou de lá. Graças a Deus por isso. Então nós estamos alertando os nossos irmãos que estão enganados. Sai dela, povo meu. Tem muita gente de Deus ali dentro, enganados. Mas antes de chegar o final dos tempos, já está chegando, antes de serem marcados pela besta, porque Deus não vai deixar, eles vão sair. Porque ali dentro não vai haver salvação. Porque Deus não se associa com os ídolos. O Espírito Santo não se associa com os ídolos. Como é que essa igreja pode ser de Deus? Pode ser de Jesus? De maneira nenhuma. A igreja de Jesus é esta que ele derramou o sangue dele por ela, viu? E nos salvou e nos levou para sempre. Sim, agora nós vamos cantar um hino para honra, louvor e glória ao nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem souber pode me acompanhar. Vamos cantar. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, ressuscitou o meu Jesus, que vivo está, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. E hoje eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar o dia em que a morte me visitar, daí então terei vitória, pois lá na glória verei Jesus, que vivo está, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. E hoje eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém, Senhor Jesus.
Que a graça de Deus, salvação imerecida, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a paz que o mundo não pode dar, e a graça de Deus, o amor do Espírito Santo, a consolação do Espírito Santo esteja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade e dizem: só Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém.